Bom, pessoal, então agora a gente vai definir aqui algumas operações em cima da nossa lista aqui. Bom, essa daqui é a estrutura da nossa lista e como a gente já discutiu no vídeo anterior, quando a gente for criar a nossa lista, é interessante que a gente inicialize aqui a lista com o tamanho e com o nó cabeça, né? Então, se a gente inicializasse a lista aqui, se a gente criasse um tipo lista que o tamanho fosse lixo e o nó cabeça também fosse um lixo, né? Ou seja, um lixo de memória aqui, quando eu falo lixo, isso não seria interessante para a gente, né? Isso causaria problemas no nosso programa. Então, a gente precisa de uma operação que a gente cria aqui e inicializa a lista. Essa operação devolveria, então, o endereço de memória, né, que a gente alocou essa estrutura aqui. Então, a gente vai ter aqui a nossa primeira operação, que vai ser a create list, que vai devolver, então, para a gente... Espera aí. Então, a gente teria aqui nossa primeira operação create list, que a gente não passaria nenhum parâmetro para ela, e ela devolveria para a gente, então, uma referência, né, para a nossa lista, para onde a gente alocou isso daqui. Além de alocar aqui, além de inicializar o tamanho da lista em 0 e o nó cabeça aqui apontando para o null, certo? Isso que a nossa create list vai fazer. A gente vai ter uma outra operação que seria a operação push. A operação push, ela não vai retornar nada para a gente e ela vai inserir um nó aqui no início da nossa lista, certo? Então, a gente vai passar, na verdade, né, um data node, que vai ser a informação, e ele vai inserir no início, né? Ele vai criar o nó para a gente com o data node, com a informação que a gente passar aqui. Bom, então o que a operação push vai fazer? A operação push, ela vai pegar essa informação, esse dado que a gente passou aqui, e ela vai criar um nó em algum lugar da memória, né? A gente não sabe onde ela criou esse nó. Ele vai alocar esse nó com essa informação data que a gente passou. Então, a gente precisa colocar esse nó dentro aqui da nossa lista, né? Mais especificamente, a gente quer que a cabeça da nossa lista passe a ser esse nó que a gente criou. Então, para isso, a gente precisa pegar essa informação aqui, né? A informação do nó cabeça e fazer esse nó apontar para quem o nó cabeça aqui da nossa lista estava apontando. No caso aqui, como nossa lista estava vazia, o próximo nó vai ser o vazio. Se a gente tivesse um outro nó aqui, esse nó passaria a apontar o nó que estaria aqui dentro, certo? Então, a gente vai colocar o dado dentro desse nó, a gente vai apontar para quem a cabeça da lista estava apontando, a gente vai vir aqui trocar o tamanho da lista por 1, agora, né, a gente vai incrementar o tamanho da nossa lista, e a gente vai fazer o nó cabeça aqui da nossa lista, outro ser esse nó que a gente acabou de criar. Então, agora o nó cabeça da lista vai ser o nó que a gente criou. Dessa forma, a gente consegue fazer o encadeamento aqui da nossa lista. O nó cabeça e vai remover aquele nó da nossa lista. Repare que se ele tiver null, é lógico que ele não vai remover ninguém, né? Então, a gente vai ter a operação pop, que vai pegar e vai remover o primeiro nó útil aqui da nossa lista, né? Se a nossa lista já estiver vazia, é óbvio que ele não vai remover. Então, nesse nosso caso aqui, ele simplesmente excluiria esse nó aqui e decrementaria o tamanho aqui, né, da nossa lista. A gente passaria a ter 0 e voltaria aqui a ter o nó cabeça apontando para o null, beleza? Então, basicamente, essa é a informação, essa é a operação pop. A gente vai ter a operação insert, que a gente vai inserir agora um nó em uma posição específica. Essas outras operações, pessoal, eu não vou me aprofundar tanto aqui explicando, né, fazendo desenhos aqui, porque basicamente as operações que são importantes a gente entender é a operação push e a operação pop, né? Depois, as outras operações, eu vou fazer vídeos, né, específicos para cada uma delas. Então, nesse daqui eu só vou listar
todas as operações que a gente vai ter, e depois nos vídeos de implementação eu vou entrar em detalhes em cada uma, né? Bom, outra operação que a gente vai ter, então, como eu já falei, seria a operação que vai inserir, né, a operação insert, que vai inserir um data node num índice que a gente especificar. Outra operação vai ser a operação erase, que vai apagar um índice específico, né? A gente vai passar um índice, ele vai lá, vai ver se aquele índice existe na nossa lista e vai apagar o nó referente àquele índice. A gente vai ter uma operação que vai verificar, né, se a nossa lista está vazia, então a operação isEmpty, ele vai retornar verdadeiro ou falso. E algumas vezes é útil, né, a gente saber o índice de um determinado nó. Então a gente vai ter a operação indexOf, e aqui a gente passa um nó, né? A gente não vai passar agora um data node, a gente vai passar realmente um node, que vai ser um ponteiro, né? A gente vai passar uma referência para um nó, e aí ele vai devolver para a gente se aquele nó tá ou não na lista, né? Se ele não tiver na lista, ele vai devolver -1, e se caso ele tiver, ele vai passar o índice daquele nó. Então imagine que a gente estivesse se referindo aqui ao nó da segunda posição, né? Então ele devolveria aqui o número 1, porque o 0 seria o índice do primeiro, o 1 seria o índice da segunda posição, e essa é a operação indexOf. A gente também vai ter a operação que vai devolver um nó, né? Node at position, ou at pos, aqui a gente vai passar, e aqui a gente vai passar um índice. Então a gente vai passar um índice e a gente vai recuperar o nó daquele índice, certo? Se aquele índice não tiver, né, na lista, se a gente passar um índice negativo, por exemplo, ou se a gente passar um índice maior do que o tamanho da lista, ele vai devolver para a gente um ponteiro nulo, beleza? Outra operação que a gente vai ter também vai ser uma operação que vai devolver, por exemplo, o maior ou o menor, né? Aqui no caso eu vou fazer só com o menor. A gente vai devolver o elemento mínimo da lista a partir da posição que a gente passar, certo? Então imagine que aqui a gente passe o índice 0, ele vai olhar a lista toda e vai devolver o menor elemento da lista. Se a gente passasse aqui o índice 1, ele pegaria a partir do índice 1 e devolveria o menor elemento da lista a partir do índice que a gente passar aqui. A gente poderia ter uma operação análoga, só que devolvendo o máximo. Outra operação também que a gente pode ter é a operação que vai trocar dois nós, né, de lugar. Ele vai trocar esse nó com esse nó na lista, né? Ele vai alterar realmente a nossa lista, ele vai trocar a posição desses dois nós aqui. E uma outra operação que a gente pode ter é uma operação que vai ordenar, né, a nossa lista. A gente passa aqui a referência da lista e ele vai devolver a lista ordenada. Então, pessoal, repare que aqui, olha só, eu tinha esquecido de colocar, mas em todas essas operações, né, a gente tem que passar aqui uma referência da lista, né? A única que a gente não vai ter que passar a referência da lista é a createList, que vai devolver aqui uma referência para a nossa lista. Beleza? E uma outra operação que a gente pode ter aqui no nosso programa é a operação que vai imprimir a lista, né? Print list. Então, essas aqui vão ser as funções que a gente vai implementar. A gente vai começar aqui implementando a createList e a push, beleza? Lembrando que a gente vai usar a linguagem C. Vou utilizar aqui o Windows, né, que eu acho que a maior parte de vocês aí está no Windows, e eu vou utilizar aqui a IDE CodeBlocks, né, para fazer as implementações dessas funções. Quando eu achar aqui que há necessidade de voltar aqui para essa janela de desenhos aqui, eu volto e explico mais especificamente cada uma dessas operações. Por exemplo, a Exchange Nodes, a Insert e a Erase, eu acho que é interessante eu desenhar, né, porque fica mais claro de visualizar. Agora, funções como isEmpty, atPos, min, eu acho que não é tão interessante assim eu voltar e ficar fazendo desenhos, beleza? Vamos partir agora para as implementações.